Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando mais um módulo, Metodologia Científica e Gestão Eclesiástica. Mais uma vez, graça e paz. Graças e paz a todos. Graça e paz. É com muita alegria que damos início aqui a mais um módulo. As nossas aulas estão sendo gravadas para que a gente possa estar utilizando depois, ruminando sobre esse material e abençoando outras vidas com todas as informações aqui, todos os materiais também, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, hoje nós vamos começar essa cadeira nova, e essa cadeira nova ela vai ser subdividida em duas propostas. Metodologia científica, que seria como que se faz uma pesquisa científica, como que se faz um trabalho científico, usando todas as terminologias de todas as faculdades, e depois o restante da matéria eu estarei concentrando em gestão eclesiástica. Cada época, dependendo da turma, é concentrado um pouco mais de aulas sobre esses temas. Se a turma realmente precisa aprender mais sobre metodologia científica, os professores acabam abordando mais sobre o assunto. No nosso caso aqui, eu estarei dando algumas aulas sobre metodologia científica, estarei dando alguns trabalhos, e sabendo que alguns irmãos que já fizeram faculdade, como é o caso do Júnior e da Maís, que já tiveram isso na sua grade curricular da faculdade, vamos estar eliminando essa matéria. Então, os trabalhos vocês poderão fazer se vocês desejarem fazer. Aqueles que ainda não fizeram na faculdade essa matéria, aí sim vão ter que fazer uma prova e um trabalho, em especial um trabalho, tá bom? Mas como eu dizia, se tratando do nosso curso, um curso de seminário teológico para servir a igreja local, eu quero, de fato, estar concentrando no tema de gestão eclesiástica. Por quê? Porque a metodologia científica vai ser útil aqui para o seminário, os trabalhos que vocês farão a partir de hoje. Sabendo que muitos trabalhos eu até peço para que vocês façam à mão, por causa dessa experiência, de fato, de aprender mais, não desprezando as normas da EBNT ou essas normas mais catedráticas, mas é porque, de fato, hoje, com o advento da tecnologia, até as faculdades, colégios, escolas, elas têm tentado utilizar de meios antigos por causa da questão do plágio, por causa da questão da cópia. Então, isso tem sido um problema muito sério nas universidades. Mas sabendo que a metodologia científica é algo muito boa, porque ela padroniza uma pesquisa científica, e aqui já dando até um spoiler do assunto, irmãos, por que essa matéria é importante? Porque pensem em vocês da seguinte maneira: quando fôssemos estudar materiais catedráticos de uma universidade, se esses artigos científicos fossem diferentes de outra universidade, seria uma celeuma, uma bagunça. A padronização ela é importante porque você tem ali um critério de pesquisa, de método, de estrutura, até mesmo para se fazer livros mais voltados a essa área catedrática. Então, por isso que esse tema é importante, e por isso que vai ser muito importante aqui para o seminário, principalmente para os irmãos que forem dar continuação ao seu curso médio, forem começar o bacharel, porque no bacharel vocês terão que fazer o TCC, que é aquela monografia de trabalho de conclusão de curso, né? Então, e aqueles que pretendem continuar estudando, fazendo um mestrado e depois um doutorado, toda essa estrutura da metodologia científica, vocês vão ter que continuar aprimorando ali nesses trabalhos, porque tanto na dissertação de mestrado quanto na tese de doutorado, é muito utilizado toda a metodologia científica e toda a pesquisa científica, até para que você possa fazer um excelente TCC, uma excelente dissertação de mestrado e uma excelente tese de doutorado, tá bom? Mas, voltando, o pastor de vocês não vai pedir na escola bíblica dominical, ou no sermão de domingo, ou quando vocês forem pregar num culto de oração, que o seu slide, o seu estudo, o seu material esteja nas normas da ABNT. O que se espera de um pregador, de um professor ou de um ministro, é que ele seja cheio do Espírito Santo, ele possa passar algo realmente
muito abençoado, é claro, fazendo tudo isso com muita devoção ao Senhor. Mas por essa razão a gente vai estar concentrando muito os nossos estudos em gestão eclesiástica. Talvez você me pergunte, mas professor, pastor Rai, eu não vou ser pastor, ou pelo menos eu não tenho vocação pastoral, eu sou um obreiro, mas não tem problema. Você conhecendo sobre gestão eclesiástica, você vai poder dar o apoio à sua igreja. Você vai poder ajudar o seu pastor nessas demandas que são mais administrativas, que são contábeis, que são áreas mais até mesmo legais. Então, é muito importante também saber sobre tudo isso para poder servir melhor na igreja local. Aqueles que realmente se tornarem pastor, essa matéria gestão eclesiástica ela vai ser muito importante, principalmente para você conhecer a estrutura de uma igreja, a estrutura de uma igreja local, porque nós que somos piedosos, crentes, devotados, a gente esquece que atrás de toda essa piedade tem uma estrutura, tem ali uma igreja que foi estabelecida, tem um estatuto, tem uma ata da organização da igreja, tem um estatuto que também vai dar as diretrizes da igreja, tem o departamento contábil, tem que ser feito, sim, as declarações de imposto de renda, tem que ser feito toda a documentação, precisa de contadores, ou seja, tem toda uma estrutura. Não é simplesmente abrir um trabalho e pronto. Né? Tem a parte também da compra de um terreno, a escritura, tem a abertura de contas da igreja no banco, em nome da igreja ou em nome dos líderes. Por isso que a gente vai falar sobre isso. A importância de se ter esse conhecimento. Porque mesmo que no dia a dia a gente vá cultuar e adorar a Deus, existe uma equipe ou várias equipes que cuidam da parte administrativa, da parte legal, da parte contábil, da tesouraria, das contas, né? E tudo isso gera recursos e precisa estar tudo isso legalizado. Então, é muito importante essa matéria, tá bom, meus irmãos? Diga, Júnior. É a pessoa jurídica. Né? Sim, a pessoa jurídica. Né? Muitas pessoas pensam que a igreja local não tem nada disso, é só um lugar que você bota uma placa e se reúne. Não, tem toda uma estrutura legal, jurídica, para que isso seja feito. E a gente vai aqui fazer vários apontamentos, vou dar várias sugestões de vários livros, tá bom? Tudo bem até aí? Então, nós vamos ficar algumas aulas apenas em, como eu disse, né? Em metodologia científica, e a grande maioria eu vou dedicar em gestão eclesiástica, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, Maísa, Wesley, Júnior? Tranquilo? Como é costume, vamos ler um texto bíblico, já oramos, né, no início antes do início aqui da nossa gravação. Quero ler o texto de 1 Coríntios 14, 40. 1 Coríntios 14, 40. Quem achou, pode ler. Primeira Coríntios 14, 40. Posso ler? Por favor. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aleluia. Essa ideia da espontaneidade, da inspiração em Deus, tudo tem decência e ordem. Nada é algo assim, sem, sabe, simplesmente espirituosidade, sem estrutura, sem... É claro que Deus você não... a obra de Deus você não coloca numa caixinha, é óbvio. Mas o que eu quero dizer é que no reino de Deus, Deus deixou-nos tudo com ordem e com decência. Deixou-nos tudo com um padrão. E nesse padrão que fazemos o mínimo ou o máximo possível, aí vem o Senhor com a sua graça, com o seu poder e realiza os milagres. Mas tudo em Deus é com ordem e decência. Tá bom, meus irmãos? E trabalhar sobre essa dinâmica também
Metodologia científica. É ordem e decência, é servir a Deus com excelência. Lembrando que o nosso curso médio aqui em teologia, ele é de nível bacharel. Por essa razão que a gente dá essa matéria para mostrar a nossa seriedade, a nossa competência, assim como em qualquer grade universitário. Porque, de fato, nós queremos o quê? Servir a Deus também com o nosso entendimento e fazer o melhor para o nosso Deus, porque se numa faculdade eles se dedicam dando o seu melhor, quanto mais nós, que somos servos de Deus, faremos o melhor para Ele. Amém? Então, a gente vai estar trabalhando sobre esse tema e logo na sequência nós estaremos trabalhando sobre gestão eclesiástica. Bom, o livro que nós estaremos trabalhando sobre, de fato, metodologia do trabalho científico é um clássico. Eu tenho esse meu aqui, que é bem antigo, inclusive, mas existem outras edições, é do Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico. Esse daqui é o meu aqui é do século passado, tá, meus irmãos? É do século passado, é de 86 essa impressão aqui. 86 não, é 86. Mas os princípios são os mesmos. É óbvio que de 86 para cá, tivemos uma revolução. Em 86 era a máquina de escrever, veio o computador, né, veio impressora digital, veio internet, agora inteligência artificial. Então é óbvio que as novas edições são já com esses acréscimos, mas a estrutura, a base da metodologia, da ciência, do trabalho científico, segue as mesmas linhas mestras, tá bom? Então, para o livro textos para metodologia do trabalho científico é esse. E para gestão eclesiástica, eu ainda estou pensando se eu estarei dando do Josué Campanhã, Luz, Plano e Ação, ou se eu vou utilizar um outro material como essa, Manual do Pastor e da Igreja, do Jaziel Guerreiro Martins. Porque eu utilizo esse livro também em eclesiologia. Então, eu vou estar pensando e eu passo para vocês. Nos meus dias de seminário, eu estudei com esse livro, da Imprensa Batista Regular, que é Administração da Igreja Autônoma. É um livro muito bom. Ele mostra sobre essa questão do planejamento, alvos, objetivos, administração, orçamento, administrar o templo, tomar decisões valiosas, resolver conflitos, liderar os outros, motivar pessoas, treinar líderes e administrar as instalações. Então, esse foi um material que eu utilizei nos dias de seminário, assim como também eu utilizei esse outro material, o Manual da Igreja e do Obreiro, que é do Ebenezer Soares Ferreira, que ele também fala sobre essa questão da igreja, de como termos uma visão mais voltada para essa estrutura da igreja. O pastor e a sua vida, o pastor e as suas finanças, o pastor e a denominação, o pastor e o conselho, a bênção, cerimônia de casamento, ética, fichário, clínica espiritual, pastor e os seus livros. Aqui ele vai dando várias ideias, né? A igreja e o culto, vai falando sobre a questão dos diáconos, sobre o evangelismo, como eu disse, a vida do pastor. Ele é dividido por várias partes, né? A primeira parte voltados mais para a igreja, a segunda parte voltado mais para as questões legais, a questão de cidadania, o nosso papel, e a terceira parte voltada mais para a vida do pastor. Então, assim, é um outro material muito bom também. Temos muitos materiais, irmãos. Eu separei aqui bastante materiais, depois vou estar passando para vocês, mas até mesmo nessa introdução bem básica. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Existe um livro que é um clássico, que eu até mencionei dias atrás. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, general chinês, que faz essa obra séculos antes de Cristo. Esse material ele esteve escondido entre os chineses durante séculos. Mais recentemente, depois, já
da Reforma Protestante é que alguns povos tiveram acesso a esse material chinês, e aí eles viram como esses princípios, que são os princípios da arte da guerra, eram especiais. Sun Tzu, esse grande general, ao fazer essa obra-prima, no século IV antes de Cristo, ele pôde ajudar com que vários imperadores chineses continuassem a manter as suas dinastias ou aquele grande império. Como vocês bem sabem, aprendemos no módulo anterior, a palavra China significa um grande país. E por que eu estou falando sobre ele? Porque hoje vocês vão ver também a arte da guerra na administração, a arte da guerra na liderança, a arte na guerra nas finanças. Alguns pastores e professores fazendo apontamentos sobre esses princípios. Porque, irmãos, quando a gente fala de metodologia científica, um termo novo, então quer dizer que Platão, Sócrates e Aristóteles não faziam metodologia científica? Claro que faziam, do jeito deles. Agostinho de Hipona não fazia metodologia científica, não nos nossos termos, mas eles eram cientistas. Está entendendo? Aristóteles. Então, o que acontece? Esses materiais que nós estamos estudando hoje é porque se convencionou recentemente, e temos essa terminologia, e ela é muito útil, devemos continuar a usá-la. Mas na antiguidade, essa questão da metodologia científica, ou seja, dos estudos, sempre foi algo muito avaliado e admirado por grandes imperadores, por grandes estudiosos. Num reino, por exemplo, ou num império, você tem ali o papel dos conselheiros. O que seriam os conselheiros, não sábios do império? Para quê? Para que as tomadas de decisões daquele rei ou imperador fossem as melhores. Então, meus irmãos, é por essa razão que eu peguei aqui, né, esse livro de Sun Tzu, inclusive no meu livro, O Triunfo de Judas, que eu publiquei em 2011, eu dedico um capítulo em especial a esse material, porque eu falo sobre essa questão da liderança, né? O chamado pastoral no exemplo da liderança de Judas, e uso a Sun Tzu como uma ferramenta mostrando que Judas, quando ele escreve a sua epístola, ele estava seguindo um princípio de liderança. Não sei dizer e deduzo que ele não conhecia sobre Sun Tzu, mas são leis universais. Leis universais. Então, tem vezes que, numa matéria como metodologia científica, a gente acaba se perdendo ali na questão mais técnica, mas a gente se esquece que as pessoas elas estão fazendo aí suas pesquisas das formas mais variadas. É óbvio que no momento em que eu tenho o conhecimento, eu fui instruído como se faz uma melhor pesquisa científica, o meu resultado vai ser muito mais recompensador. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tá joia? Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui também outros materiais, né? Só para vocês verem, aqui existe um livro chamado Os Métodos da Administração de Jesus. Com 12 executivos, ele cria a maior empresa do mundo, Bob Brainer, A Sabedoria e Negócio. Eu sei que ele tem uma proposta mais mercadológica, mas é um livro muito bom. Ele dá dicas muito boas de liderança, que não deixam de estar dentro desse escopo. Temos esse livro também que a gente utiliza muito ele em outras matérias, que é o Desenvolvimento Natural da Igreja, um guia prático para cristãos e igrejas que se decepcionaram com receitas mirabolantes de crescimento. Aqui, de fato, é um estudo por Christian Schwalz, não sei se essa é a pronúncia, onde ele vai fazendo um apanhado das igrejas que mais crescem no mundo, o que elas fazem que geram nelas saúde. Então, é um livro muito bom que eu utilizo em outras matérias. Mas fica aqui uma dica para vocês.
Porque muitas vezes, nesse tema, tanto de metodologia científica quanto também de gestão eclesiástica, qual que é a nossa proposta? Cuidar bem da igreja, para que a igreja atinja o seu grande alvo e para que a igreja possa ser sal e luz e atingir o máximo do seu potencial redentivo em muitas outras pessoas e povos. Tá bom, meus irmãos? Então, essa é a proposta. A proposta é essa, é sermos sal e luz, fazendo com que a igreja de Jesus brilhe e ela atinja o seu máximo potencial, não pela administração, não pelas finanças, mas por aquilo que, de fato, Deus deixou para que ela fosse, desde a sua criação até o seu último dia. Então, tudo que pudermos utilizar, tanto de materiais evangélicos, ou até mesmo de materiais, eu diria, extras, que possam nos enriquecer, por exemplo, o livro do Severino, ele é um livro dado em universidade, é um livro secular. Sun Tzu é um livro clássico, né? Eu tenho, inclusive, essas duas versões. É um livro secular. E para eu poder concluir agora, eu tenho esse livro aqui que, não sei se vocês já ouviram, conhecem ele? Quem já ouviu falar? Não? Júnior, já ouviu falar? Esse aí eu já ouvi falar, do Stephen, né? Isso, é do Stephen Covey, né? R. Covey. Ele é um livro maravilhoso, é um professor universitário, professor renomado, grande palestrante. Se for um best-seller, ele saiu depois do 8º hábito. São 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ou seja, ele vai fazer um estudo mostrando o seguinte: o que faz uma pessoa ser eficaz? E aí ele cria um padrão de 7, agora 8º hábito, dizendo que as pessoas mais eficazes que existem, elas têm hábitos, ou seja, elas têm métodos. E eu poderia parafrasear, métodos pessoais, que viram hábitos de pesquisa, seja ela científica, seja ela religiosa, seja ela, entenderam? Que fazem com que ela se torne altamente eficazes. Quando eu sou uma pessoa eficaz, eu atinjo o máximo do meu potencial na minha vida. E uma igreja eficaz, ela atinge o máximo do potencial dela redentivo. Então, essa é a nossa proposta. Melhorarmos para servirmos melhor ao Senhor. Tá bom? Tudo bem? Fechado? Uhum. Então, agora deixa eu passar aqui rapidamente para vocês os 2 slides da matéria, né? Porque, como eu disse para vocês, nós teremos 2 programas de aula. Teremos o programa A Ementa de Metodologia Científica. Vou mostrar para vocês agora. Vou ampliar aqui e compartilhar. E teremos a ementa também de gestão eclesiástica. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar para os meus irmãos. Aqui está. Nosso logo do seminário. É assim que nós somos conhecidos nas redes sociais, né? Missionária Seminário. Mas o nome nosso é Seminário Teológico Batista Missionário, curso médio em Teologia. Lembrando que é Teologia Livre. E aqui está Metodologia Científica. A gente vai estar trabalhando, os objetivos são esses: melhor organização da vida de estudo, desenvolver métodos de pesquisa, melhor organização. Vocês estão vendo? Estão vendo aí para vocês? Estou vendo. Jóia. Melhor organização do raciocínio lógico e desenvolver técnicas de confecção e apresentação de monografia e trabalhos escritos. E aí é o conteúdo que a gente vai estar passando nessas aulas, ó. Organização da vida de estudo, como se preparar para as aulas, como fazer uma boa leitura, como estudar em casa, tipos de pesquisa, tipos de conhecimento, obstáculos à pesquisa e ao conhecimento, como organizar logicamente o relatório, confecção de uma monografia, confecção de resenhas e artigos científicos, técnicas de redação, padronização de formas e apresentação de uma monografia. E isso vai ser a síntese
Eu coloquei apenas o livro do Severino, mas é óbvio, poderia ter colocado outros livros aqui também. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Irmão, parece simples, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando a gente está com uma dúvida em algo, o que nós fazemos geralmente? Estou com uma dúvida, preciso fazer uma pesquisa rápida agora, o que a gente faz? Normalmente Google, né? Google. E aí? E aí, dá para a gente confiar? Júnior, e aí? Ali tem de tudo, né, pastor? Entendeu? Perceba que o que facilita tem hora que dificulta. O que facilita tem hora que dificulta. Então, percebam que a ideia de estudo, como estudar, aonde olhar, aonde aprender, isso é muito importante. Aonde pesquisar, ainda mais nesse mundo tecnológico. Como saber pesquisar um autor, uma editora, um movimento, porque no Google ou nos outros sites de busca fica tudo muito aberto, e ainda mais agora com inteligência artificial. Né? Então, assim, percebam que o que se torna bom pode ser também um engodo. Né? Tá bom? E tudo bem, então, a pauta ficou clara para vocês? Sim. Joia? E agora vamos para a pauta da ementa de gestão eclesiástica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Gestão eclesiástica. Ou, que na realidade aqui está como administração eclesiástica. Deixa eu já substituir. Gestão ou administração, é que antigamente se chamava administração eclesiástica, né? Mas gestão eclesiástica. Esse material eu estarei utilizando um material bem amplo. Todo o material é o material que eu peguei no STBnet e com alguns professores, principalmente com o professor Meirelles. Ele realmente me ajudou muito no passado, dando material muito bom. Então, a gente vai estar utilizando, de fato, muitos materiais do professor Meirelles, tá bom? Marcelo Meirelles, um grande companheiro, pastor, assim, estudioso, catedrático, ele realmente tem muito a nos acrescentar, o pastor Marcelo Meirelles, tá bom? Juntamente com outros materiais que eu vou estar sempre dando as fontes. Podem ver, irmãos, esse hábito de eu falar dê as fontes, isso faz parte de metodologia científica. E é óbvio, faz parte principalmente de ética, né, irmãos? Então, o que nós estaremos fazendo aqui em gestão eclesiástica ou administração eclesiástica? Auxiliar os líderes a atuarem como gestores ou administradores eficazes na obra de Deus, motivar e planejar como ferramenta para o crescimento da igreja, ajudar na formação de líderes organizados e com foco, que atuarão como instrumentos para salvar vidas para o reino de Deus. Aonde? Na igreja local, né? E aqui temos uma programação. Eu vou estar dando uma pena com alguma mexida, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da matéria, definição, administração, competências, habilidades, papéis. A gente vai estar falando um pouquinho sobre várias escolas de administração, planejamento estratégico, a questão de estrutura de uma igreja, os tipos de governo de uma igreja, como se organiza uma igreja, o que é uma pedra fundamental, o que é uma ata, o que é um estatuto. Parece bobeira, mas isso tudo é muito importante. Até nisso que demonstramos zelo. Aqui a questão jurídica da igreja, a questão do novo Código Civil, as questões das mudanças, a questão da administração pastoral, o empreendedorismo, o tempo nosso, a gestão contábil, a gestão financeira, a questão do marketing, a questão da comunicação, trabalhos e ONGs. Hoje mesmo eu conversava com o Júnior, vocês sabem que ele é advogado, na nossa igreja nós temos um departamento social, que a gente tenta ali socorrer pessoas, eu estava conversando com ele sobre algumas questões de famílias,
talvez ele possa nos ajudar. A questão de inovação e criatividade, agora a gente poderia colocar aqui também, dentro dessa questão dos marketings, pode ver que eu não coloquei, mas a gente colocou aqui a comunicação, mas eu vou ampliar e vou estar dando uma melhorada nesse material aqui, sobre essa questão tecnológica da internet, das redes sociais, de como utilizar também. Eu quero gastar um pouco de tempo aqui ensinando vocês nessas ferramentas básicas. Muitas vezes, irmãos, a gente não tem noção do que Deus vai fazer por meio de nós. Quem sabe Deus vai te usar de forma estratosférica aqui nas redes sociais. Então, eu quero poder dar algumas ferramentas básicas, até mesmo um pouco mais prática aos alunos, a vocês, sobre isso, né? Por exemplo, como, né, a gente vai se aperfeiçoando em cada momento, e a igreja ela tem que se atualizar. Hoje, nossa aula aqui é uma aula que está sendo online. Para quê? Para abençoar muita gente. Como eu disse para vocês, nossas aulas estão sendo vistas aí por muitos lugares. Vou até mostrar para vocês aqui rapidamente, só para vocês terem noção aonde estão chegando as nossas aulas. Olha que legal, irmãos. Olha aonde estão chegando as nossas aulas. Eu vou mostrar aqui que pelo YouTube temos como saber um pouco, mas há um caminho aqui pelo Spotify, e eu estou encantado com o Spotify, porque eu tinha muita vontade de ter os nossos cultos nas plataformas, tanto do Spotify quanto em podcasts, e eu confesso para vocês que no passado eu tentei, de fato, aprender um pouquinho sobre isso, mas como não é minha área, e aquilo que a gente falou hoje, né, Júnior? Quando não é minha área, eu viro a página. Eu viro a página e só oro. E digo, Senhor, vai na frente, porque agora eu preciso do Senhor aqui nos ajudando, né? E aí o que acontece? Olha que interessante. Diante disso, o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui, só um segundinho. Isso, aula de teologia. Estatística. Aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu tinha muita vontade, irmãos, de poder atuar, ver as nossas mensagens, porque hoje, quando você publica uma mensagem no YouTube ou nas páginas do Face, para que a pessoa assista aquela mensagem, ela tem que continuar com a página aberta ali do YouTube ou do Face. E os podcasts não. Podcast é literalmente áudios que os nossos smartphones, eles literalmente apagam e o áudio continua passando. Então, é maravilhosa essa ferramenta de podcast, porque você pode estar levando a informação, a pessoa vai ouvindo no carro, vai ouvindo na hora do treino. Eu tinha vontade, mas eu não tinha. Como vocês sabem, minha área principal não é essa tecnológica, a minha área principal é o pastorado e depois é o seminário, e é claro que a gente vai se aperfeiçoando. Então, eu quero até mesmo utilizar em uma das aulas e quero dar caminhos ensinando vocês como a gente sobe um vídeo no YouTube, como a gente abre um podcast, como a gente cria uma página de podcast, como que a gente faz com que o nosso podcast seja compartilhado em muitas plataformas, porque tudo isso eu aprendi com muitos outros irmãos, com alguns materiais que eu fui estudando, eu quero poder abençoar vocês. Como eu dizia, olha só que legal aqui, irmãos, olha que interessante. Quando a gente pega aqui o nosso seminário, né? Deixa eu mudar aqui. Não quero isso. Quero aula do seminário. Estatística. Deixa eu ver se é esse. Olha aqui. Olha que legal, nosso seminário. Quando eu falo para vocês, né, que as projeções são maiores do que a gente imagina, né?
compartilhar. Aqui. Estão vendo aí? Estatísticas? Apareceu para vocês? Não? Apareceu. Olha que legal. Nossas aulas do seminário. Aqui eu criei uma plataforma que fui disponibilizando nossas aulas, né? Então, aqui são vários módulos. Olha a quantidade de reproduções que têm sido feitas, né? Aqui nos últimos 30 dias. O público, olha que impressionante. No Brasil, a maioria das aulas são vistas, quase 60% aqui em São Paulo. 13% das nossas aulas estão lá no Ceará, minha terra natal. Paraná, também 7%. Goiás. Agora, olha que legal essa informação. Dentro aqui ainda, segundo maior país, irmãos, olha que legal, onde estão chegando nossas aulas. Japão. Em Tóquio, Osaka e Guna. Super legal, não? Então, pensem, né? O nosso seminário, ferramenta tecnológica. O que é isso? Se não gestão eclesiástica, né? Em quarto lugar, as nossas aulas estão chegando nos Estados Unidos. Virgínia, Massachusetts, Flórida, Pensilvânia, Nova York e Ohio. Olha que legal, né? Por que eu estou falando isso com vocês? Isso é fruto do quê? De gestão eclesiástica, esse movimento novo. Então, né, Júnior, amanhã Deus pode estar usando vocês de uma forma também para que uma aula, um treinamento, um curso, tudo isso eu quero estar passando aqui nesse curso. Tá bom, meus irmãos? Claro que eu não vou me aprofundar muito, porque não vai dar tempo, mas e eu vou estar aberto, por exemplo, para fora aqui das nossas aulas que são gravadas, poder estar fazendo, quem sabe, horas de aprendizados, esclarecimento de dúvida, para aqueles que tiverem mais interesse. Como o Júnior é um advogado, talvez não seja muito do seu interesse ou do seu expertise, né, Júnior? Porque, afinal de contas, você está dentro de outra área. A Maísa, como ela é profissional liberal e também trabalha dentro, se formou aí na área da assistência social, quem sabe pode ser até mais útil. Mas na igreja isso é muito útil. Podem ver, irmãos, eu fico impressionado com o material que existe. Como eu mencionei esses dias aqui, hoje, inclusive, né, Júnior, nós conversávamos sobre aquele podcast que foi passado na Inteligência Limitada, em que o Saião e o Franklin Ferreira estiveram lá. Um podcast maravilhoso. Muito Poder bom. ver ele no Spotify, isso é ótimo, porque quando você abre no Spotify, você vê a filmagem. Mas nas outras plataformas de podcast, da Apple, do Google, da Amazon, irmãos, o áudio é perfeito, ou seja, é uma ferramenta muito, mas muito boa. Que Deus possa nos usar grandemente. Tá bom? Então, sobre gestão eclesiástica, eu vou estar tratando desses temas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não? Né? Eu acho que a gestão eclesiástica, ela está bem, como eu disse, só faltou eu fazer alguns acréscimos aqui, essa questão tecnológica, né? E aí, né? Aí sim, nessa matéria, a gente vai ter leitura obrigatória, trabalhos e a prova, tá bom? E aqui tem uma biografia um pouco mais amplo, né? Para que os irmãos possam estar pesquisando e aprender. Tá bom, meus irmãos? Ok. Ok? Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Deixa eu ver aqui o horário. Vamos lá para o nosso primeiro slide. Tem musiquinha. Estão ouvindo a musiquinha, não? Não. Não? Então tá bom. Aí, onde eu falo para vocês. Aí, se pedir... Peraí. Tem coisas que o pastor também não sabe. Tira a musiquinha. Eu não sei como vai tirar a musiquinha, entendeu? Então, a gente vai se virando como sabe. Deixa eu ver aqui se vai dar para tirar a musiquinha ou não. Mas aqui não está saindo nada, pastor. Não, joia. Então, peraí. Se não saiu, melhor. Joia. Vamos lá. Acho que é aqui. Pronto. Quero ver.
Consegui. Está pensando o quê? Irmãos, está diante de vocês um excelente aluno. Me considero um professor médio, em algumas matérias prolixo, mas olha, como aluno, sou aqueles encardidos. Gosto de aprender. Vamos lá, compartilhar aqui com vocês o slide. Definição de metodologia, tá bom? Opa. Aqui. Compartilhar, agora foi. Pode ler para nós, Maísa, por favor? A metodologia científica, o desafio da atualização. É uma matéria que está presente em todo o curso superior. Busca ensinar como confeccionar uma monografia, como fazer e organizar uma pesquisa, como planejar o tempo de estudo do aluno, como organizar um seminário e também as atividades em grupo. Enfim, ela busca capacitar o aluno a adquirir e transmitir o conhecimento, tanto de forma oral como escrita. Joia. Metodologia científica. O que é? Metodologia, palavra de origem grega. Métodos, mais logia, estudo. Métodos, meta, mais odus. Metodologia ao pé da letra é o estudo de um caminho para se atingir uma meta. Por essa razão que eu falei que os antigos, eles de fato, só um minuto, mas eles eram muito prolixos. Aliás, irmãos, sejamos honestos. Quando nós olhamos para a história e vemos assim pessoas realmente muito dedicadas, muito inteligentes, o que eles faziam se não ter um método de estudo? Era uma pesquisa, eles eram prolixos, eles eram dedicados. Então, hoje, nós temos aqui um mundo de informações, um mundo de tecnologia que nos facilita, em parte, mas se nós não tivermos instrumentalidade, discernimento, o nosso conhecimento pode ser também prejudicado, porque a gente acaba comendo de muitas fontes que não vale a pena. Acabamos aprendendo de pessoas, de livros, de materiais fracos, e isso acaba criando em nós uma expectativa de que aprendemos, mas de fato não aprendemos, né? Então, pode continuar, filha, por favor. Metodologia é uma forma ordenada e sistemática de proceder ao longo de um caminho para atingir um determinado alvo. A matéria metodologia científica deve estar presente em todo o curso superior. Ela busca desenvolver no acadêmico a capacidade de observar, selecionar e organizar cientificamente os fatos da realidade. A metodologia científica busca desenvolver no aluno a capacidade de observar, selecionar e organizar, buscando criar e estimular um espírito crítico, observador e organizador no aluno. Deve ensinar como confeccionar uma monografia, como fazer e organizar uma pesquisa, como planejar o tempo de estudo do aluno, como organizar um seminário e outras atividades em grupo. Com o estudo da metodologia científica, vamos tomar conhecimento de regras e diretrizes voltadas para a produção de trabalhos escritos, monografias, teses, livros e etc., bem como diretrizes para a pesquisa e para a investigação da verdade, de uma forma objetiva, para conseguir o devido embasamento. Objetivos específicos da metodologia científica. Fornecer os princípios básicos à elaboração de monografias e trabalhos escritos. 2, estimular o gosto pela pesquisa, incentivando a produção e expressão do conhecimento. 3, conscientizar os alunos da importância da formação de hábitos de estudo que lhes possibilitem um maior aproveitamento do curso,
Conscientizar também a uma busca da excelência, procurando fazer bem feito sempre, dando o melhor de si. 4. Despertar no aluno interesse pela metodologia e a valorização do cultivo de uma vida intelectual disciplinada e sistematizada, tanto para a sua vida acadêmica como para a sua vida profissional e pessoal. 5. Criar e desenvolver normas de procedimento para a elaboração e apresentação dos trabalhos acadêmicos e dos trabalhos de transmissão de conhecimento em geral. Joia. Alguém já disse, irmãos? Olha que interessante. Obrigado, viu, Maís? Se o preguiçoso soubesse que ser organizado facilitaria, ele seria organizado por preguiça. Não é verdade? Se o preguiçoso soubesse que organizar as coisas facilitaria, ele seria um organizado, um exímio administrador por pura preguiça. E é verdade. Podem ver, né, meus irmãos? Eu me recordo de um obreiro que eu tinha, e que ele sempre foi muito dedicado, ele era bem organizado, e nós fizemos muitas coisas juntos na igreja. E ele foi o meu parceiro, inclusive, na construção da igreja. A Maísa talvez deve ter conhecido ele, o Cleiton, que casou-se com a Berenice, filha da irmã Sadica. E o Cleiton era um jovem muito dedicado. Então, quando nós criamos o nosso primeiro logo da igreja, foi um trabalho assim árduo, de meses, quando nós estruturamos essa parte de comunicação digital, de comunicação visual, com muita dificuldade, mas a gente trabalhou muito. Mas fora disso, nós trabalhávamos também na contabilidade, na construção da igreja, nos planejamentos. Então, e eu lembro que nesse período, hoje eu só tenho dado tempo integral à igreja e ao seminário, que, por sinal, já é muita coisa, né? Porque quando a gente pensa tempo integral na igreja, a igreja, ela tem vários departamentos, né, irmãos? Então, o pastor integral, ele acaba, eu diria, dependendo da estrutura da igreja, ele acaba tendo voluntários e vão administrando, vão cuidando, e aí toda igreja você tem que, de fato, delegar. Mas, dependendo da estrutura da igreja, ou tamanho da igreja, o professor ou o pastor, ele acaba, no caso o pastor, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade. E, assim, principalmente quando se trata de construção, de gastos e tal, então foi um período muito difícil. E nesses dias eu trabalhava secularmente. E hoje, como eu disse, eu fico exclusivamente cuidando da igreja e do seminário. Mas fora desse momento de exposição de uma aula, tem a preparação da aula. Tem as minhas pesquisas. E na igreja a mesma coisa. Tem as pesquisas para um sermão, tem o momento de oração. E depois tem o aconselhamento com as ovelhas, tem a administração das finanças, tem a supervisão de todos os ministérios, porque um dos princípios que a gente aprende em liderança é que um líder, ele delega, mas ele supervisiona. Se ele só delega sem supervisionar, vira uma bagunça. Se ele vive supervisionando sem delegar, ele acaba fazendo. Então, ele delega, mas ele vive supervisionando. Então, em meio a tudo, né, o pastor ele tem que ser muito organizado. Eu lembro que nós lemos uma época um livro chamado Põe em Ordem o Seu Mundo Interior. E eu lembro que ele falava para mim, pastor Rai, acho que tem algumas áreas que o senhor precisa melhorar, porque eu tinha a minha bagunça organizada. Sabe quando você tem a sua bagunça organizada, que só você entende, mais ninguém? Tem um lado bom porque você sabe onde está, mas tem um lado ruim, porque você acaba não deixando nada tão organizado ao ponto de que outros possam continuar. E eu lembro que ao ler esse livro, Põe em Ordem o Seu Mundo Interior, ele até falava para mim, pastor, esse livro vai ser bom para o senhor. Eu li, eu falei, muito obrigado, Cleiton. Foi muito bom. Então, hoje, por exemplo, irmãos, eu tento sempre fazer menos para fazer melhor. Né? A bagunça organizada, eu tento pôr um fim. Eu falo, não tem bagunça.
o que vai ter é só organização. E assim, modéstia à parte, eu tenho conseguido, nessas duas demandas, que é a igreja, que é minha prioridade, e depois o seminário, tenho conseguido ter êxito, né? Mas assim, me lembro disso, porque como eu sou uma pessoa que gosta da teoria, mas eu amo a prática, então quem ama muito a prática acaba o quê? Deixando um pouco da organização meio que um pouco bagunçada. E então a gente vê que aprender um pouco sobre metodologia científica ou do trabalho científico é se estruturar para estudar melhor, para guardar, para armazenar as informações, para se ajeitar, para saber aonde pesquisar, quando pesquisar, em que tempo você vai gastar aquela pesquisa. E assim, irmãos, uma das coisas que eu priorizo muito é isso, é saber também dizer não, com toda honestidade. Muitas vezes eu digo não. Quando eu sou convidado, muitas vezes, para pregar fora, quando eu sou convidado para algumas tarefas, eu falo, não, não posso. Por quê? Porque se eu, de repente, não vou ter um tempo para me dedicar àquilo, por que eu irei fazê-lo? Eu não posso tirar aquilo que é a minha prioridade, que seria o meu pastorado local e as aulas no seminário, e simplesmente por uma questão de vaidade ir preenchendo a agenda. Porque, modéstia à parte, eu prego há 30 anos. Então, eu tenho um acervo de mensagens, mas eu aprendi, para a gente concluir essa primeira parte aqui da gravação, eu estava num congresso de pastores, uma reunião de pastores, e um pastor de Goiás, ele, certa ocasião, ele disse que ele convidava um pastor presbiteriano para pregar na igreja dele, e aquele pastor nunca ia. E ele chamou de novo, é um dia muito aborrecido, ele falou, pastor, o senhor não vai vir? Chateado com o senhor, eu te convidei tantas vezes, o senhor não vem? Aí o pastor presbiteriano disse assim, ele falou, irmão, no momento que eu aceito o convite para pregar na sua igreja, eu tenho que ter um tempo muito grande para trabalhar em cima do quê? Da mensagem que eu irei pregar na sua igreja. Aí o pastor que estava convidando, o pastor Batista, falou, pastor, mas o senhor já prega há tanto tempo? Ele falou, eu sei. Mas a mensagem é algo muito sério. Aquilo que eu falei na minha comunidade ou nos outros lugares foi o que Deus tocou no meu espírito para eu falar para aquelas pessoas. Na sua igreja, eu preciso dedicar tempo, tempo de oração, tempo de consagração, tempo de busca a Deus e depois tempo de estudo. Quando Deus me sinalizar algo que é para eu falar, aí eu vou mergulhar em cima do texto, ou seja, eu preciso de horas. E aí sim, quando eu tiver tudo isso, aí eu vou lá e vou pregar a minha melhor mensagem. Aí o pastor Batista agradeceu aquele pastor presbiteriano e nos falou isso, numa reunião de pastores. E o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, irmãos, quantas vezes a gente sai aí ocupando agendas, por quê? Por vaidade, ou porque a gente quer um pouco mais de notoriedade, mas falta esse zelo. Pregar uma mensagem é algo muito sério. Dar uma aula de teologia é algo muito sério. Assim como uma mensagem é algo vivo, uma aula de teologia é algo vivo, porque é a igreja do Deus vivo. As dinâmicas são muito, muito diferentes. Nós não estamos aqui apenas num curso catedrático em que pegamos um livro secular e mergulhamos na intelectualidade. A proposta de um seminário teológico, principalmente como o nosso, de formar obreiros para a sua igreja local, para servir a igreja local com excelência. As demandas são espirituais. A igreja tem essa origem, que é a origem espiritual. Nós, como alunos e professores, temos o que é essa perspectiva da espiritualidade. Então, se o nosso coração não está em paz, em consagração, a gente não está sendo sensível às vozes do Senhor, a gente só está passando mais uma aula catedrática, né? E como disse muito bem, sabiamente, Leonardo Lenville, um sermão muito bem estruturado, com todas as suas estruturas, com todas as suas falas, divisões, mesmo que ele esteja sendo excelente na sua estrutura da homilética, se ele não tiver o poder de Deus, ele é como se nós estivéssemos comendo
não uma comida sagrada, mas uma colher repleta de areia. Ele disse isso naquele livro, Porque Tarda o Verdadeiro Avivamento. Palavras mais ou menos como essa. Ou seja, o que acontece numa igreja, né, mesmo que seja uma coisa administrativa, é sagrado, que é o dinheiro sagrado. Mesmo que seja algo jurídico, é sagrado, porque é de Jesus, não é do pastor. É de Jesus, não é daquela denominação. E também, num momento como esse, é sagrado, porque a gente está aqui utilizando todas essas ferramentas, que são bênçãos para a nossa vida, para consagrar a Deus no nosso serviço. Né? Então, assim, fica aqui esse primeiro bloco, e a gente vai para o segundo slide, mas alguma dúvida? Não? Não? Tranquilo? Tranquilo. Quando o autor ele fala sobre monografia, etc. e tal, trabalho científico, é porque, geralmente, num curso universitário, se faz a monografia, que é o TCC. Né? A pessoa escreve o seu trabalho de conclusão de curso. Né? No entanto, no nosso caso, digita, né, hoje. Mas, assim, pode ver que muitos trabalhos que vocês fizeram, vocês precisaram de usar ferramentas de metodologia. Né? E é notadamente compreensível, quem ainda não fez metodologia, entrega um trabalho, eu diria, com os critérios científicos mais aquém. Aqueles que já passaram pela experiência de uma faculdade ou dessa matéria, depois que entregam um trabalho, eles já entregam com toda a sua estrutura técnica, né? Então, é muito bom. Tá joia, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Fechado? Então vamos parar, vamos pegar ir ao toalete, beber uma água, para a gente voltar para o segundo bloco? Sim, eu estava com sono aqui, você está falando e eu estava com sono bravo aqui. Opa, então vamos tomar um café. Com café. Então, vou parar a gravação. Ok.